Olá! Um dos convidados para a Semana do Ministério Público de Minas Gerais neste ano é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Ilan Paciornik. O curitibano está na magistratura desde 1989 e no STJ desde 2016. Ministro, muito bem-vindo. Obrigada por nos conceder essa entrevista. Muito obrigado. Eu agradeço por essa oportunidade. Bom, o senhor participa do painel de encerramento, dessa Semana do MP, que debate o Ministério Público de Minas rumo aos 40 anos da Constituição Federal. E eu queria perguntar para o senhor, que mudanças a Constituição de 88 trouxe para o sistema judiciário, em especial para o Ministério Público, e como é que isso refletiu na atuação da instituição ao longo desses anos? A Constituição de 88 foi um marco, porque dentre todas as constituições brasileiras, a que trouxe um maior número de reformulações e, inclusive, no que tange ao Ministério Público, trouxe uma formatação dele a nível institucional, como função essencial à justiça, mas com toda uma estrutura de atribuições e responsabilidades muito maior do que aquelas que vinha tendo o Ministério Público até então. Então, a Constituição é uma marca mesmo muito importante para os ministérios públicos. Para o sistema judiciário em si, como é que mudou a atuação dele? Os tribunais, as cortes superiores? Também a Constituição trouxe uma regulamentação mais específica da formatação das justiças dos estados, da Justiça Federal, dos tribunais superiores e do Ministério Público também, e da advocacia, que é considerada também outra atividade essencial à justiça. Então, todas essas instituições tiveram as suas competências bem definidas no texto de 1988. Como é que é a relação entre elas, Em especial o Superior Tribunal de Justiça, onde o senhor exerce o cargo, e o Ministério Público? Olha, o Ministério Público sempre esteve muito próximo, e eu particularmente, toda a minha carreira, desde magistrado estadual, como também na magistratura federal, sempre tive muita proximidade com o Ministério Público. E no caso do STJ, isso é bastante presente, porque em todos os nossos órgãos julgadores contam com a presença de um subprocurador-geral da República que atua como custos legis, como fiscal da lei. E nós temos também a atuação na terceira seção, que é a que eu pertenço, de competência criminal, a atuação dos ministérios públicos dos estados também, que estão sempre presentes, ora como fiscais da lei e também como promotores da ação penal, como donos da ação penal. Então a gente vê a atuação assim muito próxima, muito efetiva dos ministérios públicos dos estados também junto ao Superior Tribunal de Justiça. Hoje a gente tem uma atuação conjunta dessas instituições. Qual que é a importância disso? Existem certas questões que, pela importância, pela natureza, nós vemos a atuação conjunta dos ministérios públicos, ou seja, o Ministério Público Federal é sempre presente como fiscal da lei, e em um mesmo processo a presença de um Ministério Público Estadual, por exemplo, o caso do Ministério Público de Minas Gerais, que é muito atuante, às vezes comparece em certos processos, aí nós teremos a presença desses dois ministérios públicos, mas o estadual como agente promotor, como dono da ação penal. E muitas vezes interessado também na uniformização de alguma matéria e que sirva de um precedente para a futura interpretação e que tenha efeitos sobre todos os órgãos do judiciário brasileiro. O senhor poderia citar algumas causas em que o Ministério Público deve atuar e deve intervir? Por exemplo, há diversos temas que correm na terceira sessão, que é a sessão que engloba as duas turmas criminais, a quinta e a sexta. Então, o Ministério Público comparece, por exemplo, em causas em que se tem a necessidade de se definir a natureza jurídica das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Isso é um tema que está em julgamento, não foi ainda concluído, e é um clássico exemplo que inclusive, que esse recurso repetitivo foi obra do Ministério Público de Minas Gerais, ou seja, ele é que provocou que esse tema fosse apreciado de uma forma
mais ampla, em um colegiado mais qualificado, justamente para que se produza um precedente qualificado. Há outros casos que passaram pela terceira sessão, por exemplo, a saber se o furto cometido no período noturno, ou como que se caracteriza a qualificadora do furto cometido no período noturno. Também houve participação dos Ministérios Públicos, e eu digo até com muita satisfação, quando nós produzimos um precedente qualificado, um precedente vinculativo, é que nós estamos como uma corte responsável pela uniformização na interpretação da lei federal, fazendo o nosso real trabalho, de criar uma interpretação que é aquela interpretação a ser seguida por outros órgãos inferiores do Poder Judiciário. Isso é a função básica do STJ, e a terceira sessão tem feito este trabalho assim com bastante responsabilidade, com bastante preocupação. Que outras mudanças sociais exigem esse trabalho, né? Tanto do STJ quanto do MP? Eu cito, por exemplo, as novidades tecnológicas, né? A atuação de empresas, de plataformas digitais no nosso país, nos nossos estados. Como é que devem atuar essas instâncias? São vários temas que surgem a cada dia. O problema do direito é que o fato social vem antes dele, né? Se nós tivéssemos como acompanhar, se o direito estivesse sempre ao lado do fato social, ou seja, pudesse normatizar no mesmo momento, mas não acontece. Então, como você falou, Laura, a questão do desenvolvimento tecnológico, novas tecnologias. Hoje, o crime é cometido muitas vezes através de rede social, da rede mundial dos computadores. Os mecanismos tradicionais do sistema de justiça para perseguir esse tipo de crime não estão sendo suficientes. Então isso faz com que a Justiça, o Ministério Público e a Polícia, que são basicamente órgãos que atuam no sistema de justiça criminal, tenham que aprender, tenham que reaprender quais formas de tratar com essa criminalidade, porque não é mais só a criminalidade de rua, aquela que se comete no dia a dia, mas sim aquela criminalidade que se pratica dentro das redes de computação, os crimes cibernéticos, né? Hoje, um estelionato é feito com um simples toque do aparelho celular, o furto, enfim, a ameaça, crimes contra a honra hoje são praticados pela internet. Então, todos esses mecanismos exigem do Judiciário e do Ministério Público um constante aperfeiçoamento. Mas há outros fenômenos também típicos da sociedade e que muitas vezes provam até o que eu digo, às vezes, com tristeza, um certo adoecimento social. Parece que a sociedade está mais doente, parece que as pessoas estão menos tolerantes. Hoje, as polarizações dão margem a muitos conflitos que não existiam antigamente, e isso tem um custo social muito grande. Por exemplo, crescimento de violência doméstica, violência contra a criança, também são fatos onde, sem dúvida nenhuma, o papel do Ministério Público e do Judiciário é fundamental. Porque nós temos índices crescentes de violência contra a mulher, violência contra crianças. Esse tipo de criminalidade estar crescendo é um fator de muita preocupação. E como tem sido a atuação das instâncias da justiça, né, das instituições de justiça, nesse combate a esses problemas sociais crescentes? Cada um desses atores do sistema de justiça tem um papel muito importante. A polícia tem o papel de investigar o crime, o Ministério Público tem o papel de controlar, supervisionar a atividade policial e propor a ação penal pública, e o Judiciário tem o papel de, analisando esses fatos trazidos pelo Ministério Público, após um processo penal regular, dar uma sentença que ou vai reconhecer a prática de um crime ou não, né? Ter-se-á caso de condenação ou não, ou caso de absolvição. Então, cada uma dessas entidades, dentro das suas competências constitucionais, tem feito o seu trabalho, mas a finalidade de todo o sistema de justiça é conseguir uma paz social, uma melhora no ambiente social. E o nosso legislativo tem acompanhado também dando base para que a justiça atue. É o mesmo fato que o direito demora a dar proteção,
Isso ocorre também com o processo legislativo. O fato social primeiro acontece, depois vai se procurar uma lei, se não há uma lei dispondo sobre determinado tema, aí cabe ao legislativo, dentro da sua atividade típica de legislador, fazer uma lei que venha disciplinar aquela conduta social que até então não estava disciplinada. Isso também, essas mudanças comportamentais na sociedade, elas têm um reflexo também na forma de se elaborar ou de se modificar leis. O senhor acompanha o trabalho feito pelo Ministério Público de Minas? Como é que o senhor avalia o que o senhor conhece do trabalho feito aqui? Eu tenho tido o privilégio de conhecer vários ministérios públicos dos estados, né? Até porque no início da minha carreira, muitos anos atrás, eu fui da magistratura estadual. Lá eu tinha muita convivência com o Ministério Público do Paraná. No STJ, eu tenho muito contato com os ministérios públicos que se mostram mais atuantes. E não é por estar aqui, mais uma vez, na terra das Minas Gerais, mas o Ministério Público de Minas Gerais é extremamente atuante, consciente e principalmente de uma forma assim responsável, porque eu conheço a instituição, já né, há muitos anos tive essa oportunidade de estar aqui várias vezes e de conhecer como é que funciona. Então, eu dou como exemplo que o Ministério Público de Minas, ele tem instrumentos que fazem com que seus membros se reúnam constantemente e avaliem quais questões são importantes para a sociedade e daí dão mais enfoque a esses temas. É nisso que se faz a diferenciação, por exemplo, deste Ministério Público, no sentido de que ele é preocupado em levar ao judiciário questões que são realmente importantes, ou tenta eleger na competência criminal aquelas que têm um apelo social mais importante, e daí gastam mais as suas energias com esse tipo de questões do que outras que num cenário de criminalidade global podem parecer não tão relevantes. Mas outros ministérios públicos do Rio de Janeiro, de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, todos eles atuam muito fortemente perante o STJ. Agora, como eu falei, eu tenho tido mais proximidade nos últimos anos com o Ministério Público de Minas Gerais, talvez até em função de uma deferência que o doutor Jarbas faz a mim, de me convidar para sempre estar aqui. Isso faz com que eu tenha mais conhecimento sobre a estrutura do Ministério Público de Minas Gerais. Bom, para finalizar, voltando ao tema da Semana do MP, que futuro o senhor prevê para o Ministério Público? Que rumo ele deve tomar? Há um fato que eu gostaria de mencionar aqui, que é um fenômeno que está acontecendo também nas carreiras públicas, jurídicas. Nós estamos perdendo muitos valores, juízes, promotores, que se afastam, que pedem exoneração, que nem chegam a se aposentar, porque vão em busca de outras carreiras mais atrativas sob o ponto de vista econômico e, às vezes, com menos atribuições, com menos problemas do que a magistratura e o Ministério Público. Eu acho que uma grande tarefa que nós temos hoje, dentro dessas instituições, principalmente magistratura e Ministério Público, é restaurar a imagem, a importância desses órgãos. Porque nós vamos, ao restaurarmos essa imagem, nós vamos chamar novamente bons valores que se interessem, que tenham vocação para ser juiz, para ser promotor. Porque o fenômeno hoje é de uma migração, pessoas fugindo das carreiras. Então, nós temos que tornar mais atrativa, de novo, mediante uma conscientização até da população, da importância que é a função do Judiciário e do Ministério Público. E outra coisa que eu colocaria também como uma grande responsabilidade para o Ministério Público e para o Judiciário, nesta caminhada aos 40 anos da Constituição, são temas novos que aparecem hoje, como, por exemplo, justiça climática. Até alguns anos atrás não se falava nisso. Hoje nós temos que nos preocupar com as mudanças climáticas e as consequências jurídicas disso. A questão do aquecimento global, da emissão de gases com efeito estufa, são coisas preementes.
porque o mundo está mudando. E esse reclamo é um reclamo da sociedade de hoje em dia. A mesma sociedade que hoje está totalmente ligada no mundo da internet, a sociedade da informação rápida, da informação fácil, da informação muitas vezes inverídica, essa mesma sociedade está sendo vítima da ação, por exemplo, de pessoas jurídicas que causam poluição, de pessoas jurídicas que causam desastres climáticos e ambientais. Então é um chamado essa atenção a novos temas, novas pautas, né? A gente fala hoje muito em pautas, então eu acho que essas novas pautas, tanto para o Ministério Público e para o Judiciário, são pautas urgentes. E eu vejo que os Ministérios Públicos estão preocupados com isso, e o Poder Judiciário também está se adaptando a essa questão de pautas ambientais e pautas climáticas. Eu acho que esses focos são os... Ministro, muito obrigado pela sua entrevista, né? Boa permanência aqui em BH. Muito obrigado. Eu que agradeço por essa oportunidade. Até. A você que esteve nos acompanhando, confira os nossos outros programas, entrevistas no nosso canal do YouTube, mpmg.oficial, e também acompanhe as notícias do Ministério Público de Minas no nosso site e nas redes sociais. Até!